Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos na casa de Deus para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado, em cima daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Com o primeiro texto dessa noite, obrigado, meu irmão, convido você a abrir a sua Bíblia comigo de pé, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Lá no finalzinho do Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 9, vamos ler o versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e versículo 12, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou de vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Podeis assentar, meus irmãos, tendo a certeza de que a presença de Deus é real e que Ele está aqui essa noite. Meus irmãos, desde já, queria agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, agradecer ao professor Wagner que nos estendeu ao convite. Estamos dando continuidade para você que está vindo a primeira vez a um estudo bíblico que nós começamos na última terça-feira. E nessa última terça-feira nós falamos sobre o sumo sacerdote e o seu papel ali na antiga aliança, ali no povo de Israel. E hoje nós vamos estar aprofundando ainda mais esse tema do sumo sacerdote e do seu papel ministerial ali na nação de Israel. Só que hoje, diferentemente da última vez, deixa eu até voltar o tema aqui, nós falamos explicitamente do sumo sacerdote. Nós falamos das suas vestimentas, falamos das suas funções, e entendemos que cada parte da roupa do sumo sacerdote apontava para um Salvador, apontava para Cristo. Hoje, porém, nós vamos estar falando sobre o dia da expiação. Eu já queria fazer uma pergunta à igreja. Levante a mão. Quem aqui já ouviu falar sobre o dia da expiação? Os irmãos aqui, um irmão ali atrás, a irmã, alguns irmãos aqui também do ministério. O dia da expiação, para alguns, pode parecer um tema extremamente ultrapassado. Na verdade, professor Wagner, existem pessoas que dizem que nós não temos que estudar o Antigo Testamento e as coisas da Antiga Aliança, porque o importante é ficar com as coisas novas. Em parte isso é verdade, o que vale são as coisas novas vindas a partir de Cristo Jesus. Só que você não vai entender o ministério de Jesus se você não estudar o Antigo Testamento. Inclusive, você não consegue entender um verso sequer do livro de Hebreus se não for ler o Antigo Testamento. Jesus, enquanto estava aqui na terra, para provar aos sacerdotes e aos próprios discípulos e nós, leitores da Bíblia, de que ele era o Messias prometido, por diversas vezes ele utilizou de textos do Antigo Testamento. Então, o cristão ele precisa entender, compreender a Bíblia do começo do Gênesis até o livro de Apocalipse, porque Deus tem sempre algo a falar ao nosso coração. E tenha certeza que Deus tem algo a falar ao teu coração esta noite. Então vamos começando aqui um pouquinho da introdução do tema que eu vou estar falando para vocês. A rainha das matérias chamada teologia. Eu não sei se os irmãos sabem, meus irmãos, mas lá na época em que as primeiras universidades foram fundadas, existiam 3 faculdades principais: direito, filosofia e teologia. Ela era considerada ali nessa época que as universidades começaram a dar os seus primeiros passos como a rainha das matérias. Isso porque teologia estudava e estuda o maior mistério de todo o universo. Estuda a pessoa de Deus. Por isso ela era chamada de a rainha das matérias. Teologia são 2 termos, teo e logia, que significa estudo sobre Deus.
estudamos a respeito de Deus por meio da sua palavra. Então, meu irmão, a teologia ela faz parte da vida do crente. Se você abre a sua Bíblia e lê um versículo bíblico e busca entender esse versículo, você está estudando teologia. Se você abre lá o livro de Mateus, não consegue entender uma coisa, aí vai lá para a linguagem original, vai pesquisar o que o texto realmente está querendo dizer, isso é estudo de teologia. E tem muita gente que dizia há um tempo atrás que a teologia não era importante para o crente. Aí onde pega o negócio. Porque Jesus era o maior teólogo de todos os tempos. E a teologia busca estudar a respeito de Deus e busca estudar também a palavra de Deus. Se não for a teologia, não se entende a palavra de Deus, e se não se entende a palavra de Deus, não se sabe quem é Deus. Então o crente ele prega a teologia, a igreja tem crenças fundamentadas em teologia, nós cantamos sobre teologia, porque constantemente nós estudamos a palavra de Deus, e essa palavra apresenta quem é o nosso Deus. Para falar a verdade, a vontade de Deus, acredito eu, é que toda a universidade, professor Wagner, tivesse o curso de teologia. Isso não acontece mais com tanta frequência, porque infelizmente as universidades dos tempos atuais estão muito secularizadas. Deixam Deus de lado e deixam a vontade humana no centro. Aí deixaram de lado a teologia. Mas dos princípios das universidades, logo no início, a teologia ela era colocada como algo muito importante. Martinho Lutero, inclusive, um grande teólogo, ele escreve o seguinte, olha, os homens usam uma máscara para se esconder. Deus usa uma máscara para se revelar. Eu gosto muito dessa frase dele porque é o seguinte, Deus ele é um ser infinito. Eu e você, nós não conseguimos entender completamente quem é Deus. A Bíblia, na verdade, ela tem nem sequer 1% de quem realmente é Deus. A Bíblia, ela fala daquilo que o ser humano precisa saber a respeito de Deus. Mas Deus é um ser infinito, que a gente não consegue compreender ele completamente. Só para você ter noção, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 20, para fundamentar o que eu estou dizendo aos irmãos, Moisés faz um pedido a Deus. E qual é o pedido de Deus? Eu quero ver a tua face. E sabe o que Deus diz? Se você ver a minha face, você morre. Então o ser humano não consegue nem sequer ver Deus, quanto mais entendê-lo completamente. É por isso que Deus preparou as Sagradas Escrituras para que o ser humano, na sua mente limitada, entendesse quem realmente é Deus. E, meu irmão, a teologia, ela possui vários ramos. Existe a teologia exegésica. A teologia exegésica é aquela teologia em que você estuda o texto, estuda o grego, estuda o hebraico, estuda o aramaico para entender o que ele está querendo dizer de verdade. Existe a teologia histórica. Essa teologia, ela estuda a história do cristianismo, o como foi que as crenças, as doutrinas e os irmãos da antiguidade desenvolveram as crenças em Jesus, os estudos a respeito dele. Existe também a teologia dogmática, que é a que estuda verdades fundamentais. Por exemplo, nós somos armenianos, aí tem o estudo do calvinismo, teologia luterana, essa parte é da teologia dogmática. Tem a teologia bíblica. A teologia bíblica estuda como cada autor apresenta a Deus e as suas verdades. E a teologia sistemática, que é onde se é estudado alguns tópicos definidos, doutrina do Espírito Santo, doutrina do batismo, doutrina de Jesus, doutrina dos dons, tudo isso faz parte da teologia sistemática. Agora eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre a teologia bíblica. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e tenta ver como é que Jesus é apresentado nele, esse é o ramo da teologia que nós chamamos de teologia bíblica. Mas vamos logo direto ao assunto a respeito do dia da expiação e como Jesus é apresentado. Quem aqui já ouviu falar do tabernáculo? Levante a mão. Vamos para você que não ouviu falar ou para você que já ouviu falar. Para entendermos sobre o dia da expiação, a gente precisa voltar aí ao tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Em quantas partes, igreja? Em quantas partes? Ele era dividido em 3 partes. A primeira parte se chamava pátio, que é como vocês estão vendo aí, ó. Essa parte inteirinha aqui, ó, ela era chamada de pátio. E no pátio existiam 2 utensílios principais.
o altar do holocausto, esse altar bem aqui onde eram oferecidas ofertas e sacrifícios queimados a Deus, ia para Deus como se fosse em formato de fumaça, e existia também a pia, e nessa pia os sacerdotes faziam as suas purificações antes de entrar nos demais compartimentos. Esse é o pátio. Como é o nome dessa parte do tabernáculo, igreja? Como é o nome? É o pátio. Existe a segunda parte do tabernáculo chamada de lugar santo. No lugar santo existiam 3 utensílios. A mesa com pães, onde haviam 12 pães ali que representavam as 12 nações de Israel. O altar de incenso e também existia o candelabro. E também lá em uma parte ali do lugar santo tinha esse lindo véu bem aqui, ó, que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. E por fim, nós temos o lugar santíssimo, ou em algumas traduções chamado de Santo dos Santos. Esse lugar chamado Santo dos Santos tinha uma coisa chamada Arca da Aliança. A Arca da Aliança, sempre que você ouvir esse termo no Antigo Testamento, está se referindo à presença de Deus. Essa Arca da Aliança aqui, ó, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E o sumo sacerdote, que é o que nós falamos na semana passada, só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. E se ele entrasse em uma outra data, irmão de Leão, o que aconteceria? Ele morreria. Então o negócio era sério ali na época do Antigo Israel. Se atravessasse aquele véu no período não determinado, morria. Se sacerdote, sem ser o sumo sacerdote, entrasse nesse lugar aí, fora de período, na verdade entrasse nesse lugar aí em qualquer momento, morreria, porque só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. E é sobre essa uma vez ao ano que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos que nós vamos estar conversando essa noite a respeito do dia da expiação. Mas primeiro a gente tem que entender como é que funcionava a cultuação do povo de Israel ali naquela época. Hoje a gente cultua a Deus da seguinte forma, aqui na liturgia da Assembleia de Deus. Nós começamos com uma oração, cantamos 3 louvores da harpa cristã, depois o dirigente ou alguém designado pelo dirigente vem aqui na frente e lê um versículo bíblico. Depois nós oramos, são dadas oportunidades aos departamentos, depois de dadas oportunidades aos departamentos, no meio disso daí tudo, é dada a oportunidade de algum irmão para se expressar, para dar uma palavra, até que chega o momento da pregação, encerramento, aviso. Essa é a liturgia que a gente usa aqui na Assembleia de Deus. Na época ali no tabernáculo, eles também tinham uma liturgia, e essa liturgia, ela envolvia sacrifícios. E normalmente esses sacrifícios, eles envolviam animais, ou seja, eles matavam animais, queimavam, cortavam algumas partes, queimavam a gordura, outras jogavam fora. Essa era a liturgia ali do antigo Israel. As ofertas e sacrifícios faziam parte da liturgia de adoração. E em todo esse meio aí, existiam 2 tipos de sacrifícios. Os sacrifícios obrigatórios e os sacrifícios voluntários. Os sacrifícios obrigatórios são os sacrifícios contínuos, que aconteciam toda manhã e toda tarde, o sacrifício da Páscoa, o sacrifício do dia da expiação e assim por diante. Também, incluindo os sacrifícios obrigatórios, tinham as ofertas ou sacrifícios ocasionais, quando um sacerdote era consagrado, quando uma criança nascia e outras cerimônias. E também existiam as ofertas voluntárias. Digamos que o professor Wagner estivesse ali muito grato a Deus por algo que Deus fez por ele, aí ele ia lá na fazenda dele, pegava um cordeiro e entregava como oferta de gratidão a Deus, como holocausto. Era uma oferta voluntária, isso fazia parte ali da liturgia do povo. Existia ali todos os dias os sacrifícios diários, parte dos sacrifícios obrigatórios. Preste atenção. O crente no começo do dia ele tem que fazer o quê? Orar. Ele começa o dia com oração e deve terminar o dia com oração também. Ali na época do antigo Israel, isso acontecia de uma maneira bem interessante. Existiam os sacrifícios diários. Um sacrifício era realizado pelo período da manhã e outro sacrifício era realizado pelo período da tarde.
De manhã era sacrificado um cordeiro e à tarde, ao anoitecer, chegando perto de anoitecer, das 6 horas da tarde, era oferecido um outro cordeiro também. Esse era o sacrifício diário. E esse sacrifício ele era realizado no altar de holocausto que ficava no primeiro compartimento, que ficava no pátio. Existia também, meus irmãos, a oferta pelo pecado. Isso daqui eu acho muito interessante. Digamos que eu faça algo muito errado e que eu me arrependa desse algo que eu estou fazendo, e eu tivesse ali na época. Para ter o perdão do meu pecado, eu tinha que entregar um animal, e esse animal seria morto no meu lugar. Digamos que eu falasse uma mentira, descumprisse alguma coisa da vontade de Deus. Eu teria que pegar ou um bode ou um bezerro, levar ali para o sacerdote. Quando eu levasse esse bode, esse bezerro ali para o sacerdote, aconteceria a seguinte cerimônia. Eu colocaria a minha mão sobre a cabeça do animal, o meu pecado seria transferido para esse animal e ele seria morto na minha frente. Era dessa maneira que os pecados eram perdoados ali na época do antigo Israel. Essas eram as ofertas pelo pecado. Os animais que eram oferecidos eram novilhos, cabras, bodes e ovelha. O pecado era transferido da pessoa para o animal, como eu acabei de explicar, meu pecado ia para o animal. Depois que o animal era morto, esse pecado ele era transferido para o tabernáculo. Agora imagina, meu irmão, o ser humano ele peca de manhã, ele peca à tarde e ele peca à noite. Imagina a quantidade de animal que era sacrificado ali, todo dia. Era muito animal. E os pecados, eles ficavam armazenados todos no tabernáculo. E para que o tabernáculo viesse a ser purificado, uma vez ao ano, tinha que chegar o dia da expiação. Ou também chamado por alguns estudiosos de dia do juízo. A palavra expiação, de acordo com o dicionário, expiar significa fornecer ou servir alguma reparação ou compensação por algo ruim ou indesejável. Este dicionário também nos diz que a palavra expiação é usada para denotar a reconciliação de Deus e a humanidade por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra expiação no hebraico, resumindo, significa purificação. Então, o dia da expiação era o dia em que todos os pecados armazenados no tabernáculo durante todo o ano eram purificados. Aí fica a pergunta, como era feita essa cerimônia? Primeiro, essa era considerada a festa mais importante do ano. Na Bíblia a gente tem a festa das cabanas, na Bíblia a gente tem a festa dos tabernáculos, na Bíblia a gente tem o Pentecoste e várias outras tradições judaicas. Mas de todas essas tradições, meus irmãos, a mais importante era o dia da expiação. Acontecia no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. O povo, quando acontecia esse dia, não trabalhava e nem comia. Nesse dia, ninguém trabalhava. E nesse dia, ninguém comia nada, ficava todo mundo em jejum. A Bíblia fala que eles se humilhavam diante de Deus durante o dia inteiro. Era um dia de humilhação, um dia de arrependimento. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo agora no livro de Levítico. Levítico capítulo 16, do versículo 3 em diante. Levítico capítulo 16, vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, onde vai estar nos descrevendo um pouco de como era esse dia. Levítico 16, do versículo 3 ao versículo 5. Levítico fica logo após Êxodo, terceiro livro da palavra de Deus, terceiro livro da Bíblia. Levítico 16, versículo 3, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus:
Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cinjar-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vocês lembram de uma coisa que eu falei semana passada? O sumo sacerdote, ele tinha um peitoral, ele tinha um turbante, ele tinha as pedras aqui nos ombros, ele tinha o ori e o tumim aqui aqui abaixo do peitoral, ele tinha uma roupa de linho que era feita de ouro, feita de várias outras coisas aí muito chiques, muito sofisticadas ali para a época. Só que chegando o dia da expiação, quando ele ia começar a fazer a cerimônia, sabe o que o sumo sacerdote teria que fazer? Tirar tudo isso. Ele tirava tudo e vestia uma roupa branca, uma roupa de linho e um turbante. Ele tirava tudo isso, que era uma forma dele se humilhar diante do Deus que ele estaria encarando ali na antiga aliança. E essa cerimônia, quem fazia ela do começo ao final era o sumo sacerdote. É por isso que semana passada eu tive que explicar quem era o sumo sacerdote. Porque se você não souber quem é o sumo sacerdote, você não consegue entender isso daqui. Porque é ele quem começa a fazer e é ele quem termina essa cerimônia. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote, embora ele representasse Jesus ali na época, ele era pecador. Ele cometia falhas. Portanto, ele deveria, antes de purificar o pecado do povo inteiro, purificar o seu próprio pecado. Por isso, ele oferecia um novilho como oferta pelo pecado, um boi, e um carneiro como holocausto. E depois, em prol do povo, ele oferecia 2 bodes, como vocês estão observando aí. Um ia como holocausto e outro iria como Azazel. Já já a gente vai entender esse termo. E a cerimônia, ela começava pelo sacerdote. Ele pegava o boizinho, o novilho, o boi que ele sacrificaria pelo pecado dele, e ele degolava o boi, tirava a cabeça dele. Depois de degolar o boi, ele pegava o sangue desse boi, colocava sobre um recipiente onde ele conseguia armazenar o sangue e levava esse sangue para o lugar santo. Preste atenção. Levava esse sangue para o lugar santo. Lá no lugar santo, ele ia até a mesa de incenso, pegava o incensário, pegava o incenso aromático, colocava nesse incensário para que fizesse fumaça. Ele só poderia entrar no Santo dos Santos, no 3º compartimento, se ele estivesse envolto de fumaças. Sabe qual é a questão, irmão? É que muitas vezes a gente canta coisa que não entende. Vocês conhecem aquele hino do Davi Sassi dizendo: no Santo dos Santos, tua fumaça me envolve, só teus olhos me vê. É uma referência, a reverência que o sumo sacerdote deveria ter ao entrar no Santo dos Santos. Samuel Mariano também canta aquele hino: deixa sua glória me envolver. Com glória, não foi de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir tua glória. A fumaça desse hino simboliza o incensário que o sumo sacerdote teria que ter em suas mãos ao entrar no Santo dos Santos. Então, meu irmão, isso faz parte do cristianismo. A gente canta, a gente prega e às vezes a gente não entende. E Deus está nos dando uma oportunidade de entendermos aqui essa noite. Louvado seja o nome de Jesus por causa disso. Então ele estava ali no Santo dos Santos, pegava o incensário, entrava ali diante da Arca da Aliança, aí ele estava com um recipiente cheio de sangue do animal que ele havia sacrificado, ele pegava o dedo, colocava o dedo ali onde tinha o recipiente de sangue, e diante da Arca da Aliança, como os irmãos estão observando, ele aspergia o sangue, pingava 7 vezes sobre o propiciatório, que é essa parte aqui da Arca da Aliança. Depois ele voltava e começaria a fazer a purificação de todo o povo.
Aí ele fez a purificação dele. Agora ele vai fazer a purificação de todo o povo. Preste atenção que isso daqui é muito importante. Agora, a oferta do povo envolvia 2 bodes. Um bode seria oferecido como holocausto e outro bode permaneceria vivo e seria entregue para Azazel. Um dos bodes seria degolado, assim como foi o boi. E depois do bode ser degolado, ele colocaria no mesmo recipiente, entraria no Santo dos Santos, ali com um incenso mais uma vez, e faria o mesmo processo. Colocaria o sangue sobre a Arca da Aliança mais 7 vezes. Aí no fim, ele pegava o sangue dos 2 animais, ia para o Santo dos Santos novamente, devolvia o incensário e colocava o sangue tanto do boi quanto do bode que ele sacrificou ali ao redor daquele altar e fazia a purificação pelo templo inteiro. Mas aí é onde entra o ponto, meus irmãos. Um dos bodes era sacrificado pelo povo e o outro bode ficava vivo. Esse bode que ficava vivo, ele era chamado de Azazel. Depois dele fazer todo esse processo por ele, de ir lá na Arca da Aliança, aspergir 7 vezes, voltar, depois ir lá novamente, aspergir 7 vezes, voltar, aí ele voltava para o pátio, o primeiro compartimento. Quando ele chegava no primeiro compartimento, tinha um bode que estava vivo. Ele colocava a mão sobre a cabeça do bode. Depois de colocar a mão sobre a cabeça do bode, ele transferia o pecado de toda a nação, de todo o tabernáculo cometido o ano inteiro sobre a cabeça daquele bode. E aquele bode, um dos sacerdotes pegaria ele e levaria ele para o deserto e soltaria ele bem longe. E ele morreria sozinho e solitário no deserto. Esse bode ele era chamado de Azazel. Depois, o sacerdote se lavava, o homem que levou o bode lá para longe, com o pecado de todo o povo, se lavava também. Eram oferecidos holocaustos, queimava o restante dos animais fora do acampamento e, em resumo, meus irmãos, esse era o dia da expiação. Mas aí onde fica o ponto, o que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com o dia da expiação? Eu vou conseguir dar aos irmãos apenas um resumo, porque para entender esse tema aqui mesmo, os estudantes de teologia dedicam meses, anos e às vezes nem conseguem compreender completamente. Mas eu vou dar aqui um resumo do que cada uma dessas coisas significam. Como Jesus é apresentado nessa história. Abra comigo a Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Preste atenção nesse ponto. Por que o Antigo Testamento é importante que o crente entenda ele? Porque o Antigo Testamento inteiro é cumprido em Jesus. A festa das cabanas apontava para Cristo. O filho prometido a Eva era referência a Cristo. O filho que morreu por causa dos pecados do irmão apontava para Cristo. José sendo vendido pelos seus próprios irmãos significava Jesus sendo vendido pelo povo judeu. O filho da promessa, Isaac, sendo sacrificado ali em cima do Monte Moriá, simbolizava o sacrifício feito por Jesus Cristo também em cima de um monte. O Antigo Testamento inteiro apontava para o Messias. E o tabernáculo do começo ao final aponta para ele. É por isso que nós dizemos que tudo é por ele, será por ele e é tudo feito por meio dele, porque a Bíblia do começo ao final fala da pessoa de Jesus. Mas o que o tabernáculo apresenta sobre Jesus? A primeira coisa, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nessa cerimônia inteira, era o responsável de fazer a ligação do povo com Deus.
Aí a gente vai ver lá na Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O responsável de fazer a ligação do povo de Israel com Deus na época era o sumo sacerdote. Agora, quem faz a nossa ligação com Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem faz a minha ligação com Deus. Jesus Cristo é aquele que perdoa os meus e os teus pecados. Para que o pecado de um indivíduo fosse perdoado naquela época, um animal deveria ser sacrificado. Mas Jesus Cristo realizou o maior de todos os sacrifícios. E hoje nós temos o poder por meio dele, de termos o pecado perdoado. Então, independentemente da falha que você tenha cometido, do erro que você cometa, da falha do pecado, Deus é capaz de perdoar o teu pecado. É baseado nisso que João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz: olha, filhinhos, eu escrevo isso daqui para que vocês não pequem. Mas se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele quem faz essa ligação do ser humano com Deus. Agora, eu não sei se vocês já viram essa situação bem aqui em algum filme, ou quem sabe já tenham presenciado a confissão de uma pessoa a um sacerdote da igreja romana. Meus irmãos, isso à luz da palavra de Deus é uma das piores blasfemas que alguém pode falar e fazer contra Deus. E por que é uma das piores blasfemas? Porque só existe um capaz de perdoar pecados. E esse ser que é capaz de perdoar pecados é Jesus. Se Jesus não perdoar o pecado, ninguém perdoa. O único que é capaz de perdoar é Jesus. Agora, colocar um sacerdote humano para fazer essa ligação do ser humano com Deus é pegar algo que pertence só a Deus e colocar no ser humano. Aos olhos de Deus, isso é considerado blasfema. Meu irmão, eu tenho pena de quem fundou isso daí. Porque a Bíblia não mente de que queimará no fogo do inferno. Porque ninguém na Bíblia pode pegar algo que só pertence a Jesus Cristo. E isso é considerado uma blasfema. Quando você cometer um pecado, quando você cometer um erro, quando você cometer uma falha, você não tem que ir ao sacerdote humano pedir perdão. Você precisa recorrer ao Senhor que está nos céus. Ele sim é capaz de perdoar o teu pecado. Ele sim é capaz de perdoar a tua falha. Ele sim é capaz de perdoar o teu erro. Ele sim é capaz de transformar a tua vida. Ele sim é capaz de transformar a tua mente. Ele sim é capaz de restaurar a tua família. Ele sim é capaz de te tirar dos vícios, de te tirar do pecado e te fazer ter uma vida santa. Só Jesus tem esse poder. Não existe homem nenhum que tenha essa mesma autoridade. Por isso você deve recorrer sempre ao Senhor que está nos céus. Outra coisa, existia uma característica muito interessante no sumo sacerdote, ali no dia da expiação. No dia da expiação, ele tinha que abrir mão de todas essas vestes bem aqui para poder realizar a cerimônia. O turbante ele tinha que tirar, esse peitoral ele tinha que tirar, essa veste bonita aqui ele tinha que tirar, e ele vestiu uma roupa completamente de linho. Essa roupa era bonita, ela era cara, era cheia de pedras preciosas. Mas no dia da expiação, ele tinha que se vestir de uma roupa de linho que não era tão bonita. Era uma roupa simples e representava humilhação. Será que isso não nos faz nos lembrar alguma coisa? Alguém que abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a majestade, para nascer nessa humanidade como uma criança, como um bebê, nascido em uma manjedoura, de uma família simples, de um homem simples, e foi uma pessoa simples durante a vida inteira. Será que isso não nos lembra o sacrifício de Jesus, que teve que abrir mão de toda a sua glória, todo o seu poder, para passar pelo mais humilhante sacrifício? Eu não sei se os irmãos sabem, meus irmãos, mas o sacrifício da cruz era o sacrifício, a morte da cruz era a morte mais humilhante do Império Romano. Primeiro, porque a pessoa que era crucificada nua. A gente vê Jesus nos filmes sendo representado com uma vestimenta, mas na verdade, Jesus foi crucificado nu como um bandido.
Foi colocado na boca de Jesus uma esponja cheia de vinagre, que eram utilizadas pelos romanos para limpar as suas fezes. Jesus passou a pior de todas as humilhações para salvar a mim e para salvar a você. E esse sacrifício já era apontado quando o sumo sacerdote tirava todas as suas roupas e se vestia de um traje mais simples. Jesus se humilhou para salvar a mim e para salvar a você. Durante o momento em que o sumo sacerdote estava diante da Arca da Aliança, ele tinha que utilizar as suas mãos para aspergir sangue ali em cima do propiciatório. Será que isso também não nos lembra as mãos feridas de Jesus, que foram pregadas em nosso lugar para salvar a mim e para salvar a você? Assim como o sumo sacerdote usava as suas mãos para poder expiar sangue em cima de algo que representava a presença de Deus, Jesus Cristo, através das suas mãos, nos dá a oportunidade de alcançarmos os céus. Todas as vezes que nós cometemos uma falha, todas as vezes que nós cometemos um pecado, todas as vezes que nós cometemos um erro, Jesus Cristo mostra as suas mãos para o Pai que está nos céus. E essas mãos são as que nos concedem a salvação. E graças ao Senhor que Ele fez esse sacrifício. O sangue dos animais purificava o tabernáculo uma vez ao ano. Mas Jesus Cristo ofereceu um sacrifício que é capaz de purificar a vida do indivíduo para toda a eternidade. Quando Jesus foi sacrificado, houve um movimento enorme na terra inteira. E no meio desse terremoto, no meio desse movimento, a Bíblia deixa de forma muito clara que o véu do templo, onde ficava a Arca da Aliança, é rasgado de cima a baixo, representando que Jesus Cristo era o sacrifício perfeito. E agora nós não precisamos mais entrar no Santo dos Santos para nos encontrarmos com Deus. Nós temos a oportunidade de encontrar Ele dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, aqui na igreja, nas células, nos cultos no lar, nas reuniões dos jovens, na reunião dos adolescentes. Em tudo isso a gente tem a oportunidade de encontrar o nosso Senhor, graças ao seu sacrifício perfeito. Mas aí sobra uma outra questão, irmão de Leão. E aquele bode que ficava vivo e era lançado para longe? O que ele simboliza? Meus irmãos, se vocês pesquisarem a respeito do satanismo aí no Google de vocês vão achar imagens muito parecidas com essa daqui, ó. Vocês estão vendo? Normalmente o símbolo do satanismo é um bode. Vocês já se perguntaram o porquê o símbolo do satanismo é um bode? O que o bode tem a ver com Satanás? Na verdade, essa visão do satanismo começa aqui no dia da expiação. Porque esse bode que era levado para longe era chamado de Azazel. A palavra Azazel se refere a um demônio. Então, esse bode que era levado para longe e morria solitário simbolizava Satanás, que é o culpado de todas as nossas transgressões. É o culpado da queda da humanidade. É o culpado dos erros da humanidade. Ele é o principal responsável. Portanto, todos os erros da humanidade estavam sobre as costas de Jesus. Mas o principal culpado era ele. E a Bíblia, ela nos faz uma promessa, meus irmãos, lá no livro de Gênesis, até mesmo antes do tabernáculo ser estabelecido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava querendo dizer com essa ilustração é o seguinte: olha, Satanás vai ser derrotado e Jesus Cristo sairá como vitorioso. Satanás em nenhum momento sairá como vitorioso se você e eu estivermos ao lado de Jesus. Se você tiver Jesus na tua vida, meu irmão, se você tiver Jesus na tua vida, minha irmã, se Jesus for a prioridade da tua casa, da tua família, do teu coração, pode se levantar o inferno que for, pode se levantar o próprio Satanás, ele não tem poder na tua vida, porque o Deus que você adora te concede a vitória pelo sangue de Jesus.
E Satanás pode até acusar você de ter cometido muitas falhas, de ter cometido muitos erros e até de ter cometido muitos pecados. Mas Jesus Cristo mostra as suas mãos sangrando, dizendo que pelas tuas falhas e pelos teus erros, Ele já pagou o mais alto sacrifício e por meio dele você tem a oportunidade de receber a salvação. Por fim, quero convidar a amada igreja a abrir comigo no livro de Amós. Amós capítulo 8, antes de eu encerrar a mensagem. Versículo 11. E eu oro para que essa profecia se cumpra nos nossos dias. Amós capítulo 8, versículo 11, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu acredito que Deus vai levantar uma igreja que vai ter fome e sede da palavra do Senhor. Eu acredito que Deus levantará jovens, que Deus levantará adolescentes, que Deus levantará irmãos do ministério, que Deus levantará pastores, que de fato têm fome e sede da palavra de Deus. Porque o Brasil só está essa bagunça religiosa que a gente está vendo hoje em dia, porque as pessoas não têm mais fome da palavra de Deus. É triste saber, meus irmãos, que pouco nós estudamos a Bíblia. Pouco nós entendemos sobre o Jesus que nós pregamos e cantamos, porque nós não lemos e não temos fome da palavra de Deus. Deus está chamando pessoas que, ao olhar um tema desse, ao invés de irem para a sua casa e permanecerem na mesma comodidade, sem ler livro algum, a partir de agora vão começar a ler mais, a partir de agora vão começar a estudar mais, a partir de agora vão dar prioridade à escola dominical, a partir de agora não vão vir mais para a escola dominical apenas para ver alguém passar a lição, mas já vem com a lição na mente, porque vai ter estudado durante a semana inteira. Deus está procurando pessoas com fome e com sede da palavra dele. E preste atenção, para que um avivamento aconteça, tudo começa pela palavra. O avivamento só aconteceu no tempo de Josias, porque ele se submeteu à palavra. O livro foi encontrado dentro do templo. Se esse livro permanecer escondido nas nossas casas, aberto apenas no Salmo 91, Satanás toma conta da nossa mente, toma conta da nossa família, toma conta da nossa vida. Esse livro precisa estar aberto, mas precisa estar sendo lido de maneira constante, sendo estudado de maneira constante, sendo explorado desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus nos chama a termos um compromisso com a palavra de verdade. Convido você a ficar de pé. Quero fazer uma oração por sua vida. Querido Deus e querido Pai, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de ouvir a Tua voz. E no final, Senhor Jesus, nos alegramos em saber que o Senhor tem uma profecia aos nossos corações, de que o Senhor derramará sobre a terra fome e sede da Tua palavra. Pedimos ao Senhor para que cumpra essa palavra em nossa vida e nos ajude a termos fome e termos sede da Tua palavra como Jesus teve. Senhor, esteja tomando conta das terças-feiras em que a Tua palavra será estudada aqui nesse templo. Abençoa os demais pregadores que vão me suceder, que darão continuidade a esse projeto, a esses momentos de estudo. Abençoa o professor Wagner, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida do Teu filho, sobre a vida do Teu servo, e que através desses estudos, pessoas se aproximem mais de Ti, da Tua palavra. Continue conosco, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos no nome do Teu Filho. Amém e amém.